Olá, seja bem-vindo ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e você está hoje nos ouvindo aqui numa live. Nós estamos numa maratona de live com 21 temas sobre as habilidades, 21 habilidades que todo homem precisa desenvolver, e hoje nós vamos falar a respeito de motivação. Aliás, nós vamos falar mais do que motivação, nós vamos falar sobre automotivação. Motivação é diferente de automotivação, mas nós ainda vamos chegar lá. Deixa eu falar primeiro para você o que hoje o mundo, como o mundo vê hoje esse tema de motivação. É mais do que deixar pessoas animadas. Está falando de propósito, né? Do propósito da vida das pessoas. Está mexendo com o interior, estimulando, trazendo engajamento. E as empresas hoje são tendenciosas, graças a Deus, a investirem na motivação. Olha que interessante, esse é um dos temas mais tradicionais, né, na administração moderna, né, na administração atual, e toda empresa que se preze, ela investe numa equipe de funcionários, de colaboradores motivados. Né? Obviamente que essa motivação é um investimento que a empresa faz. E não estou falando aqui só de programas de benefícios, né, salários, né, programa de salários, cargos e salários. Não estou falando aqui de esses finais de semana ou palestras motivacionais, eu estou falando de uma filosofia que a empresa assume com relação aos seus colaboradores de motivá-los. E olha que interessante, saiu uma notícia em 2018, uma notícia mais recente, de abril de 2018, na revista Exame, falando que as empresas que mais enriquecem são as empresas que têm os funcionários mais engajados, mais motivados. E traz um número aqui bem interessante. Essas empresas têm, em média, cerca de 65% dos seus colaboradores altamente engajados. Olha que interessante, não são nem pessoas que estão indo trabalhar animadas, eles estão engajados. O engajamento está falando de pessoas completamente envolvidas, elas são ativas, participantes, são atuantes na vida da empresa. Interessante isso, né? 65% aproximadamente do público, né? Dos colaboradores, dos funcionários dessas empresas que mais enriquecem são muito engajados, altamente engajados, contra 21% dos que estão passivos e 14% daqueles que estão desengajados, porque tem sempre aqueles que não querem. Todo lugar vai ter isso, não é só a sua empresa, não é só o local que você trabalha, não é só, né, sei lá, dentro do seu círculo de relacionamento, não é só na sua igreja, enfim, independente de como você está me ouvindo ou qual a sua atuação, saiba que tem pessoas que vão estar engajadas, outras nem tanto, e outras que não vão estar engajadas. Na verdade, vão estar até trabalhando contra. Mas, quanto mais você investir nessa ferramenta de motivação, isso sendo uma filosofia para você, para o seu estilo de vida, para o seu estilo de trabalho, para o seu estilo de liderança, melhor, porque você vai construir uma equipe mais homogênea nesse sentido, altamente engajada. Muito bom isso, né? Maravilhoso. Eu, pelo menos, gostei demais desse preâmbulo aqui, né, que nós estamos fazendo, porque já nos encoraja a fazer um investimento na motivação. Eu mesmo, por exemplo, já tive que me automotivar. Nós estamos falando que a motivação, então, é um fator externo que entra em nós para poder nos deixar mais engajados. Mas, na maioria das vezes, o que vai fazer mais diferença é a sua automotivação. É quando você tem motivos para se motivar. Motivação é motivo para ação. É motivo para você agir, para você trabalhar.
A automotivação é quando você mesmo usa esses motivos em seu favor. E eu já tive que usar isso durante 20 anos da minha vida, porque durante 20 anos eu trabalhei na área comercial, trabalhava com vendas. Tive a minha própria empresa nessa área, na área de tecnologia, numa distribuidora, durante muitos anos. Durante 20 anos eu trabalhei com comercial. Então, todos os meses eu começava com R$0. O meu salário era R$0 no início do mês. Dia 1º de cada mês o meu salário era R$0. Então, eu tinha, durante aquele mês, trabalhar de maneira muito ativa para poder, no final do mês, ter condições de ter ali o meu salário. Mas a automotivação foi usada mais do que para fazer o meu salário, mas para construir relacionamentos, sempre entendi que vendas, trabalhar com o cliente não era só o ato de tirar o pedido. Tinha toda uma questão de relacionamento. Se você não se entregar para isso, não se entregar para o relacionamento com o cliente, não se relacionar com ele e não se motivar para isso, você vai viver atrás do telefone, sentado atrás do computador, esperando o pedido aparecer. Aí você manda um e-mail. Não, você tem que se motivar. E tudo praticamente que eu construí na minha vida nos últimos anos foi desse trabalho na área comercial. Então, é importante entender, eu lá atrás vi a importância de entender que eu precisava me motivar todo mês. Batia um desespero, é lógico, claro, eu já começava o mês sem dinheiro, né? Se eu não trabalhasse, mês que vem eu não teria salário. Tanto que eu nunca tirei férias de 30 dias. Não é só por uma questão financeira, lógico. Né? Eu sempre entendi que meu trabalho tinha que ter continuidade. E eu sempre achei também que poucos dias, ali, uma semana, era o suficiente para repor as energias e ficar, né, completamente aí focado de novo. É importante dar pausas, viu? Mas eu nunca achei que para mim 30 dias era o suficiente. Tanto que eu trabalho desde os meus 12 anos, né? Com 15 eu já assinei a minha carteira pela primeira vez. E durante o tempo que eu trabalhei, uma vez só eu tirei férias de 30 dias, que foi quando eu trabalhava como office boy. E nesses 30 dias, né, no meio disso, né, eu não me lembro se era com 10 ou com 15, eu já tinha arrumado um estágio na Caixa Econômica Federal e fui trabalhar lá, já pedi conta no escritório de contabilidade e fui ser estagiário, depois fui contratado para trabalhar lá. Então, assim, eu sempre entendi que eu precisava me automotivar para alguma coisa e ficar parado o tempo todo, né, 30 dias dentro de casa sem fazer nada, realmente não é para mim. Não julgo quem faz, mas para mim não é, e é uma decisão que eu acho que eu posso ter. Concordam comigo? Então veja bem, falar de automotivação é falar sim de sair da zona do conforto. Claro, porque constantemente você vai entrar em choque com essas duas realidades dentro de você. A realidade de uma necessidade de ter um pouco mais de conforto, de diminuir o conflito dentro de você, e a outra realidade da necessidade de estar construindo alguma coisa, se manter focado. Foco foi o tema do nosso último vídeo. Se manter focado. Então, há uma importância nisso aqui. Eu não sei se o meu microfone está chegando muito alto aí. Se vocês puderem, vão compartilhando aí comigo que a gente vai mexendo. Então, olha só, existem muitas técnicas de motivação, mas eu quero focar na automotivação. No que você precisa fazer para você se manter motivado, para você se manter focado, né, no seu projeto aí. Então, a primeira coisa é que você precisa acreditar em você. Não tem nada pior do que você conversar com uma pessoa que não acredita nela mesma. Ela não consegue acreditar no potencial que ela tem. Você precisa, de alguma forma,
entender que existe alguma coisa dentro de você que é boa e que pode ser trabalhada. E que isso é uma forma de você investir em si mesmo. E, como eu tenho dito, todas essas habilidades que a gente vem trabalhando ao longo desses dias, elas têm uma recompensa. A recompensa da motivação é você não parar aonde a maioria das pessoas param. A automotivação faz com que você enxergue a oportunidade de parar como uma oportunidade de você superar e crescer. E isso que é importante. Mas para isso você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa ter confiança em você, em quem você é. Tem que ter confiança em si. Um senso de propósito muito grande. De você virar e falar assim, eu vou me manter nesse projeto porque eu acredito nele, eu acredito em quem eu sou, eu tenho um sonho. Isso é o mais importante, você alimentar um sonho que você tem. E nunca deixe alguém virar para você e falar que esse sonho é impossível, ou que você não é digno desse sonho, ou que ninguém chegou lá. Tem uma frase muito legal que diz o seguinte: sabendo que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Justamente porque não teve ninguém para falar com ele que era impossível. Todas essas grandes coisas que a gente vê, né, essas grandes realizações que a gente vê por aí, na verdade são formas das pessoas mostrarem que eram impossíveis que aconteceram. Como, por exemplo, Santos Dumont fazer uma aparição em Paris, né? Pilotando ali o 14 bis, fazendo uma demonstração para as pessoas do que viria a ser avião. Era uma coisa que ninguém achava que era possível. Poucas pessoas tinham ideia de que voar de maneira mecânica era uma maneira de voar. Mas as pessoas continuavam pensando que era impossível voar. Que existiam leis, gravidade, etc. e tal. Mas alguém foi lá e realizou. Isso é atitude de gente automotivada. É de não ouvir o que as pessoas estão dizendo ao redor e se manter focado naquilo que você quer. Então você precisa conhecer a si mesmo e principalmente acreditar em você, confiar em você. Confia nos seus sonhos, né? Então, em primeiro lugar, eu já falei, né? Você precisa acreditar em você. Em segundo, você precisa entender pelo que você está lutando, né? Entender o que te realiza, aquilo que está te motivando, né? O motivo da sua luta, de você trabalhar, é realmente uma coisa que vai te satisfazer? É uma coisa que você vai se sentir realizado em cumprir? Mais do que isso, você vai se sentir orgulhoso de chegar lá? Então, defina muito bem o que você quer e se isso realmente vale a pena para você e vai te realizar. Se de alguma forma isso não é para sua grandeza ou para sua glória, mas numa forma de você se sentir realizado por uma conquista. Outra forma de você trabalhar muito bem a sua automotivação é você constantemente avaliar a maneira como você pensa, a maneira como você enxerga, avaliar a maneira como você está reagindo a determinada situação, a determinado pensamento. Então, muitas vezes você vai precisar mudar a sua maneira de pensar. Tem aquele filme famoso do Will Smith, A Procura da Felicidade, que o filho dele, pequenininho, está lá jogando basquete e ele começa a falar, olha, meu pai não foi bom no basquete, eu nunca fui bom no basquete, você também não será, eu não quero que você gaste seu tempo jogando basquete, que você não perca seu tempo com isso. E aí o filho pega a bolinha, guarda na sacola, aquela coisa toda, e aí ele dá uma pausa, ele vê o tamanho da besteira que ele falou com o filho, vai lá pro filho e fala, olha, nunca deixe ninguém dizer para você que não é possível, nem eu mesmo posso te falar isso, não deixa nem eu mesmo te falar isso.
Acho que mais legal do que a frase que ele disse é a maneira como ele se comportou, porque ele percebeu que ele tinha um pensamento é, que, que, que blindava a criatividade dele, a motivação dele. Na verdade, nem blindava, né? Que bloqueava a motivação e a automotivação dele, enfim, a criatividade. Isso fez com que ele despertasse. Ele olhou para a situação e falou: opa, deixa eu reavaliar isso aqui. Deixa eu reavaliar a maneira como eu estou pensando e, de fato, não é o que eu quero pregar para o meu filho nem para mim. Não é uma. Ele se confrontou. Então ele teve a coragem de se confrontar. Ele percebeu que ele tinha um pensamento errado, limitante, e ele confrontou esse pensamento logo em seguida. Então, muitas vezes você vai precisar fazer isso, você vai precisar se autoconfrontar, mudar seus pensamentos, mudar suas crenças. Tem coisas que a gente pensa desde pequeno, que a gente foi ensinado a pensar e que precisa passar por uma transformação para a gente realmente quebrar os bloqueios da nossa motivação. Outra coisa, não espere nada externo. O que eu quero dizer para você com isso aqui? Quando você está à procura de automotivação, você está à procura de uma coisa que, sinceramente, vem de fora. Né? A gente quer ouvir uma palavra, né, motivadora, a gente quer sair mais animado numa reunião, a gente quer obter reconhecimento. Então a gente tem que tirar expectativas do externo. Essa expectativa em elogios, expectativa em reconhecimento, tira isso de você. Por quê? Porque isso tem que ser uma premiação, tem que ser uma surpresa para você. E o efeito surpresa é muito gostoso, porque quando você não estava esperando e você recebe, aquilo te faz muito bem. Mas se você faz esperando reconhecimento, você vai acabar achando que que o reconhecimento é obrigatório. E você vai fazer vai estar trabalhando contra você mesmo. Você vai estar fazendo mal para você, porque nem sempre a gente é reconhecido. E nem sempre a gente é reconhecido naquilo que a gente mais tem expectativa. Então faça um bem para você, não espere nada externamente. Não espere elogios, tire a expectativa de elogios, de reconhecimento e seja feliz. Seja feliz. Você é responsável pela sua automotivação. Como eu disse ali a respeito da mudança de mente, né, mudança de pensamentos, a gente está falando de um mindset de crescimento que busca sempre se alimentar de coisas novas para si mesmo e uma maneira de se motivar em cima dos seus propósitos, ok? Mais uma forma de você trabalhar a automotivação em si mesmo é você aceitar que você tem defeitos. E isso é muito difícil. Só as pessoas maduras conseguem reconhecer que elas têm defeitos. E olha, quando você reconhece os seus defeitos, normalmente a gente tem uma tendência a ser duro conosco mesmo, né? A gente tem uma tendência a nos tratar com muita veemência, ser duro com a gente. Não que você tenha que ser alguém passivo aos seus erros. Não tô querendo dizer isso, não estou querendo que você aceite seus erros. Pelo contrário, eu quero que você aceite que você tem defeitos. E se você aceita que você tem defeitos, então você precisa também aceitar que precisa de mudança, que você precisa melhorar, que você precisa... Começa aceitando que tem defeitos. Depois esses defeitos te incomodam e você passa a buscar a mudança e o aperfeiçoamento. Isso é muito interessante porque a partir do momento que você conhece suas próprias limitações, quando elas começam a surgir, começam a bater de frente com você, você se motiva já preparado para aquilo. E isso é que é bom, isso é que é interessante. Uma outra forma de você trabalhar a automotivação dentro de você
é você não perder o foco. Você ajustar o foco a todo momento. Grava qual que é o seu propósito. Coloque isso numa frase. Coloque isso, né, grava em você. Né? Não precisa nem tatuar, não. Né? Não precisa chegar a tanto. Mas se for preciso, até faça. Mas de uma maneira, coloque em você, gravado dentro de você, qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito. E mantenha o seu foco em cima disso. Constantemente ajuste o seu foco. E mais, né, evite reclamar. Eu vou usar a palavra reclamar aqui para não usar outra mais pesada, mas a reclamação, ela cria dentro de nós, não é nem a insatisfação, ela cria dentro de nós um ruído que vai corroendo a gente, porque aquela insatisfação vai desgastando a gente e é um ladrão de energia. Outra forma de você trabalhar a automotivação dentro de você é comemorar as suas conquistas. É você, né, comemorar as suas pequenas conquistas, ainda que sejam pequenas, mas comemore. Se você passou num semestre, se você passou numa prova, se você passou, né, num concurso, se você conseguiu uma venda, se você de alguma forma trabalhou e foi recompensado, comemore. Comemore, porque normalmente a nossa tendência é a gente olhar para o tanto que ainda falta para a gente chegar. É a gente olhar para o tanto que ainda falta para a gente caminhar. Só que eu entendo que a gente vai se motivar muito mais olhando para o tanto que a gente já caminhou do que olhando para o tanto que falta caminhar. É muito mais motivador você olhar para o tanto que você já realizou. E normalmente as pessoas insatisfeitas, elas não são insatisfeitas porque falta alguma coisa. Na verdade, elas são insatisfeitas porque elas não conseguem ser satisfeitas pelo que elas já têm. Ou pelo que elas já conseguiram alcançar. Pelo que elas já realizaram. Então tem gente que sempre vai se medir com o outro. Vai acabar se comparando com o outro. Não faça isso. Isso é um dos maiores ladrões de energia da nossa automotivação. É quando você se compara com o outro. Você tem que se comparar com você mesmo ontem e falar, puxa vida, eu já cheguei até aqui, hoje já estou melhor, amanhã eu tenho um foco, vou melhorar em tal área, eu vou fazer melhor nessa área aqui. É igual faculdade, quando você cumpre um período, a cada período é uma comemoração. Enquanto você está na metade, o mais difícil é passar da metade. Porque quando você olha quem está na faculdade, tem 2 anos, e fala, nossa, ainda tem mais 2 anos, meu Deus. Mas olha para trás, você já caminhou 2 anos, 3 anos. Então vai embora, mete bronca, vai para frente, ok? Encare a sua automotivação como um desafio para você trabalhar na sua vida, para você desenvolver dentro de você. Não desista em hipótese alguma. Em hipótese alguma, assuma um compromisso com você de que você vai se manter automotivado, de que você é responsável pela sua automotivação. Você não vai esperar nada de fora. Não vai esperar uma recompensa, um reconhecimento, como eu disse, um elogio. Você vai olhar para o seu projeto, para o seu propósito e você vai assumir um compromisso de não desistir, de você chegar lá e ir até o final, ok? Em agosto, 5 de agosto de 2010, eu tinha um blog, na época que os blogs eram um único meio da gente se relacionar virtualmente aí, por redes, não tinha redes sociais, que tinha era o Orkut, e o Orkut não abria espaço para você criar ali o seu blog, Hoje o Facebook te dá essa função com maestria, mas nessa época eu escrevi, nem lembro de onde que eu tirei isso, mas eu lembrei que eu tinha escrito em 2010 no blog 8 motivos para não desistir. Então eu vou te dar 8 motivos muito importantes para você não desistir. Eu, se fosse você, pegava a caneta agora e anotava para você gravar isso para sempre. Em primeiro lugar,
Se você desistir, pode ser que você não tenha outra chance. Pode ser que essa oportunidade não exista novamente. Então, é melhor você tentar. E eu pelo menos penso isso. É melhor morrer tentando do que viver desistindo. Viver desistindo é coisa de fracassados, né? Nós estamos aqui com a comunidade de gente que olha para o alto e olha para frente para coisas nobres, né? Para coisas grandes, né? Para competência, para excelência. É isso que nós queremos aqui. Então, olha só, se você desistir, talvez você nunca vai saber o quão perto você estava do seu objetivo. Então, olha só, às vezes a pessoa desiste sem saber que faltava pouco para ele alcançar, mas é uma coisa que ele talvez nunca vai saber. Eu lembro que eu comentei uma vez com um amigo, eu fiz parte de um processo de seleção no Exército e fui como eu já era, quando eu me apresentei, eu já era formado no 2º grau e fui encaminhado para o CPOR em Belo Horizonte. O CPOR era quando você termina a sua carreira, você já sai de lá como 2º tenente. É até promissor para quem gosta da carreira do Exército, né? Enfim, e eu lembro que eu fiz todas as provas, fiz provas e mais provas, testes físicos e tudo mais. E naquela época eu já estava trabalhando, como eu disse, na Caixa Econômica. E eu já olhava com bons olhos para essa oportunidade. E eu acabei, no meio do processo, né, manifestando o meu desejo de não servir o Exército, se isso fosse possível. Eu sei que não dependia de mim, mas na carta que nós escrevemos, eu fiquei umas 2 semanas no CPOR, acho que nem sei o porquê de tanta prova, né, tanta coisa, mas enfim, eu acabei escrevendo ali que eu já tinha o meu trabalho ajudava em casa, enfim, de alguma maneira eu não me via nessa carreira. E desisti ali, né? Não fui convocado, né? Não fui chamado para servir. E uma vez, trabalhando ali perto, eu passei no CPOR e falei, gente, como é que teria sido a minha vida se eu tivesse servido ao Exército? E a verdade é que eu nunca vou saber, porque foi uma coisa que eu desisti. Então eu nunca vou saber o final de uma coisa que eu desisti. Outra coisa, se você desistir, talvez você desistiu porque te faltou determinação. Te faltou, né, um senso de propósito em cima daquilo ali. Né? Se você desistir, cuidado, porque fracassar pode vir a se tornar um hábito em você. Quem desiste uma vez tem chances muito maiores de desistir de novo, de desistir outras vezes e de viver desistindo. São pessoas que, para poder executar uma coisa, ela tem que estar tudo perfeito. Você não vai achar ambiente perfeito. Enquanto você estiver desistindo, talvez eu estou falando aqui para uma pessoa que deseja ser dono do seu próprio negócio, mas que está procurando uma oportunidade de ouro aparecer para se tornar empresário, ou então um cenário favorável. Mas isso, olha, não vou te dizer que não vai acontecer. Raras as vezes acontece. Normalmente, você é que quebra um paradigma e faz acontecer, e depois você vai melhorando, você vai se adaptando e vai transformando isso aí, ok? Vai aperfeiçoando. Outra coisa, se você desistir, você vai estar provando para todo mundo que você tem limites. E acho que nada pior para um homem do que revelar seus limites, não é mesmo? Eu falo isso porque é uma coisa terrível. Ser apontado os nossos erros é terrível. Bom, se você desistir, você vai ter que ser muito forte para não desistir de novo. Você vai ter que gastar uma energia muito maior para não desistir de novo do que para não desistir agora. Então não desiste agora, mantenha focado aí, ok?
Olha só, se você desistir, olha que frase, né, poderosa, que fique registrado: a angústia de ter desistido é sempre pior do que a dor do fracasso. A angústia de desistir de alguma coisa é muito pior do que ter fracassado em alguma coisa. Porque fracassou, você só aprendeu uma maneira de não fazer. E você muda a maneira de fazer e vai lá e faz. Então, nós precisamos trabalhar constantemente a nossa automotivação para a gente não desistir. E por fim, que, né, talvez tenha faltado um incentivo, um esforço a mais, né? Aplica ali energia, força, porque eu tenho certeza que a automotivação vai te trazer uma recompensa muito boa, muito poderosa, né? Olha para dentro de você, com certeza existe alguma coisa que você pode usar para poder transformar a sua vida. Lembra daquele filme do Van Damme lá no, né? E tá apanhando, 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 e ele lembra de um ensinamento, né? De uma técnica, de um método que mudou a vida dele, transformou a vida dele, aplica aquilo lá e vai embora. Ou seja, alguma coisa existe dentro de você para você não desistir e para você se manter motivado. Isso que é importante. Eu quero finalizar com um exemplo que para mim é um dos maiores exemplos e é um exemplo bíblico, que é a respeito de Davi. Davi foi um dos maiores combatentes de guerra do exército de Israel. Até hoje é mencionado na história do Oriente Médio, na história de Israel principalmente, como rei. Inclusive, Jesus é considerado filho de Davi, né? A raiz de Davi. Ou seja, tem todo um contexto que é bem poderoso nisso aqui. E existe um momento na vida de Davi que ele chegou com o exército depois de terem sofrido na guerra, de terem lutado durante muitos dias, passando fome com o exército. Eles chegaram até o local em que eles estavam instalados, que era a cidade de Ziclag. Nesse lugar, eles encontraram a cidade toda queimada, todos os bens deles saqueados, as esposas, os filhos foram levados como escravos, e na hora bateu uma angústia enorme em Davi e na equipe. Pior, as pessoas que estavam com Davi, o exército de Davi, começou a até pensar em matar Davi por causa dessa situação, por ele ter colocado o povo todo nessa situação. E nesse trecho, que é o trecho de 1 Samuel 30, fala que Davi ficou angustiado, chorou e o povo estava num pranto, até que aconteceu uma coisa muito interessante. Está escrito o seguinte, olha, todavia Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu sei que vai ter momentos que você não vai encontrar força dentro de você para poder lutar, e é por isso que a fé existe. Eu prometo fazer um vídeo só sobre fé e o quanto que isso tem a ver com o ser humano, porque todo ser humano tem uma coisa que se chama QS, que é o coeficiente espiritual. Ele tem uma necessidade de conexão espiritual. Então a fé ela é muito importante no desenvolvimento do homem. E Davi se reanimou nisso, na fé que ele tinha no Senhor, seu Deus. Então ele conseguiu virar a página e lá na frente a gente vê o resultado disso, como grandes conquistas, né? Conseguiu resgatar os familiares, né? Os filhos, os bens, venceram inúmeros exércitos que se opuseram contra ele. Isso só me prova uma coisa, que vai haver momentos de luta em nós. Quando você chora, não significa que você não está sendo automotivado. Quando você chora, chorar faz parte, porque chorar tem a ver com a dor. E ter dor na vida é inevitável. Mas se manter frustrado e sofrendo já é uma opção. Isso já é opcional. Então, você pode até chorar, né, sofrer o luto, ter a dor,
mas você precisa virar a página. Uma hora ou outra isso tem que passar. Você tem que começar de novo. Você tem que levantar a cabeça e encontrar no seu propósito o motivo da sua motivação. E é essa mensagem que eu quero te deixar nessa noite. Sei que essas lives estão sendo muito importantes, né? Num horário, né, de 22 horas é só para homem mesmo, só para guerreiro mesmo, mas eu tenho certeza que está acrescentando bastante, porque, em primeiro lugar, acrescenta para mim. Né? Para mim que produz esse conteúdo é um esforço e um esforço prazeroso, porque eu tenho um propósito nisso. E eu quero te dizer que se de alguma forma esse conteúdo te acrescentou e produziu valor para você, compartilhe com as pessoas, compartilhe nas redes sociais, envia para alguém essa live, envia para alguém essa aula. Eu tenho certeza que nós vamos criar uma comunidade de homens de excelência, de homens valentes que vão fazer toda a diferença nessa geração, ok? Olha, eu quero me despedir de você e a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, e quero deixar o meu abraço e o meu convite para você participar do meu grupo no Telegram. Baixe o Telegram, procure lá H7 Coaching e você vai achar o nosso conteúdo e o nosso grupo, inclusive um conteúdo que eu vou postar lá que não vai estar em nenhuma rede social. É bem exclusivo, ok? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até lá!